Meus amados, nós vamos abrir a palavra de Deus então, no livro de Gênesis, capítulo 4. Gênesis, capítulo 4. Vamos ler até o verso 16. 1 a 16. Está escrito: coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. E estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou tutor de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Eu quero conversar com vocês, meus irmãos, nesta noite sobre o tema cuidado. Cuidado com seus sentimentos. A família é o palco das nossas maiores alegrias. E a família é o palco das nossas maiores tristezas. É o cenário das nossas festas mais robustas. E também o território dos nossos dramas mais pesados. O nosso problema não é o outro. O nosso problema não está fora de nós. O nosso problema somos nós mesmos. E o nosso maior inimigo é aquele que nós vemos diante do espelho. No capítulo 3, Eva caiu e foi vencida pelo diabo. No capítulo 4, Caim é vencido pela carne. No capítulo 3, Eva é seduzida a pecar. No capítulo 4, Caim não aceitou ser dissuadido pelo pecado, nem mesmo por Deus. Não confessou o seu pecado, nem aceitou a disciplina divina. Então eu quero, olhando para esse texto, tratar deste tema: cuidado com seus sentimentos. Em primeiro lugar, esses sentimentos transpiram dentro da própria família. Vejam vocês que a família de Adão e Eva é uma prova irrefutável da malignidade do pecado, daquilo que os teólogos chamam de depravação total. O que nós falamos hoje? Talvez embarcando na ideia de John Locke, que o homem é uma tábua rasa, uma folha em branco, que o homem é produto do meio, que o homem é mau porque o meio o influenciou para tal. Mas convenhamos,
o problema de Caim, o lar de Abel, o lar de Adão e Eva, não tinha influência externa. Não tinha. Não tinha violência. Não tinha tráfico de drogas. Não tinha injustiça social. Não tinha descalabro dos costumes. Adão e Eva não tinham avós. Não tinham tios, não tinham primos. Não tinham amigos. Não tinha sogra. Não tinha cunhado. Não tinha poluição, não tinha desemprego, não tinha violência urbana, não tinha promiscuidade da sociedade. O pecado não estava do lado de fora, o pecado estava dentro do coração de Caim. Às vezes nós queremos culpar. Nós estamos vivendo uma época que pecado não é chamado de pecado, e as pessoas querem lidar com o pecado com libertação. É uma espécie de teologia freudiana. O problema é o outro, o problema é halógeno. Quando na verdade nós somos o problema. Aqui dentro está o problema. As causas do desastre da família não vêm de fora, vêm de dentro. Segundo aspecto, a família de Adão e Eva prova que nem todos sabem lidar com os sentimentos. Porque vejam vocês que Caim e Abel nasceram do mesmo ventre. Beberam do mesmo leite. Foram instruídos pelos mesmos pais. Nas mesmas circunstâncias. Caim e Abel sugaram as mesmas verdades, receberam a mesma carga genética, ouviram os mesmos ensinamentos, cresceram no mesmo lar. Mas a Bíblia diz que Caim era do maligno. Está lá em 1 de João, capítulo 3, versículo 12. Ele era do maligno. Enquanto Abel era um homem piedoso. Caim era um hipócrita. Abel, um servo fiel de Deus. Abel amava a Deus de verdade, Caim amava a si mesmo. Abel procurava agradar a Deus, enquanto Caim procurava agradar os seus caprichos. E aqui, meus amados irmãos, está o ponto, que na mesma casa, um pode desenvolver um sentimento terrível, o outro pode cultivar uma vida de piedade. Cuidado com o seu coração. Cuidado com os seus sentimentos. Porque eles podem aflorar no mesmo ambiente. Um piedoso, o outro maligno. Terceiro, a família de Adão e Eva prova que as batalhas sentimentais mais intensas são travadas dentro de casa e, diríamos nós, até dentro da igreja. Notem comigo. A palavra Caim significa possessão. Quando ele nasceu, é como se Eva tivesse pensado, está aqui o cumprimento da promessa. E da minha semente vai nascer aqui que vai esmagar a cabeça da serpente. Quando nasce Abel, ela bota o nome de sopro, vaidade, passageiro. Bom, não foi ele, então agora tem tanta esperança a mais. Em outras palavras, não adianta você botar nome bonito nos seus filhos, se você não os ensina. Nome bonito não vai salvar os nossos filhos. Por exemplo, Absalão, pai da paz. Ele tinha tudo na vida, menos paz. Então, observemos alguns pontos. No lar de Adão e Eva havia prática religiosa. Eles eram religiosos. Os meninos aprenderam a adorar a Deus, a trazer ofertas ao Senhor. Então não podemos culpar Adão e Eva, mesmo depois da queda, de não terem implantado na casa deles o sentimento de adoração a Deus, de culto a Deus. E da maneira correta, porque senão Abel não teria aprendido. Com quem Abel aprendeu? Com os pais. Segundo, nesse lar havia mais disputa do que comunhão. Porque notem vocês que Caim está infeliz pelo fato de seu irmão ter sido bem sucedido. O que irritou Caim foi o fato de Deus ter se agradado de Abel e da sua oferta, enquanto Deus não se agradou dele e da sua oferta. Isso gera uma guerra. E talvez ainda hoje nas famílias a guerra, porque um é piedoso, o outro não é, um é verdadeiro, o outro faz de conta que é. E de repente o sentimento de emulação, de disputa, de inveja, de guerra começa a se estabelecer dentro de casa. Mas nessa casa havia gente mal-humorada. Vejam vocês que Caim está com um semblante descaído.
O coração dele está envenenado pela ira. E eu acho isso muito curioso, porque o verso 6 diz, porque andas irado. Não era uma ira que veio e vai embora, não. Não era um rompante de ira, não. Era uma ira permanente, constante. Está encharcado de ódio. Nesse lar havia inveja avassaladora. No lar de Adão e Eva, a inveja mostrou sua carranca, porque agora os filhos não são unidos, eles não têm diálogo. O Caim está invejando Abel. E a inveja, meus irmãos, é um problema gravíssimo. Porque os filhos não são iguais. Quem tem mais de um filho aqui sabe disso. Os filhos não são iguais. Como iguais não são os dedos da mesma mão. Tem filho que você olha para ele, não precisa falar mais nada, só olhou, tá bom. O outro você fala e grita e ele não escuta. Mas são irmãos de sangue. E aí você percebe que a inveja pode adoecer um coração, como aconteceu com Davi e Saul. Você já percebeu que uma música nas paradas de sucesso das FMs de Israel é que enlouqueceu Saul? E uma loucura que perdurou. O problema do invejoso é que ele quer não o que o outro tem. O invejoso não quer o que o outro tem. O invejoso não quer que o outro tenha. O invejoso, ele não apenas cobiça o que é do outro, ele deseja destruir o outro. A cobiça foca em coisas, a inveja em pessoas. É muito curioso isso. Deixa eu ilustrar. Vocês acompanharam, alguns aqui certamente, agosto de 1990. O Iraque invadiu o Kuwait e matou muitos ricos cidadãos daquele país. Sob pressão internacional e o ataque dos americanos, Saddam Hussein retirou-se do Kuwait em fevereiro de 1991. Mas antes de sair do Kuwait, Saddam Hussein ateou fogo nos poços de petróleo, dos quais ele não podia usufruir, e poluiu as praias que ele tinha que abandonar. Não basta sair, eu tenho que destruir, porque eu não me contento em ter o que você tem, eu não quero que você tenha nada. Esse é o espírito de Caim. Agora, se você pensa que Caim está a 6.000 anos de nós, o Caim não só está entre nós, o Caim está dentro de nós. Cuidado com seus sentimentos. Segundo ponto que eu quero destacar é que os sentimentos, eles transpiram até mesmo na adoração a Deus. Isso é dramático e triste. Porque adorar a Deus foi a razão pela qual nós fomos criados, não é isso? Essa é a primeira pergunta do nosso catecismo. Qual o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então você foi criado para adorar a Deus. Agora, veja você. Antes de Deus aceitar o seu culto, Ele precisa aceitar a sua vida. O problema de Caim é que ele separou uma coisa que não pode ser separada. Ele pensou que culto é aquilo que ele oferecia para Deus. Mas em vez de trazer a vida para o altar, ele trouxe a oferta. E como a vida não estava certa, Deus rejeitou a oferta. Porque a Escritura diz com toda a total clareza, olha comigo por gentileza, versículo de número 4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste, agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. Não diz que Deus se agradou da oferta e de Abel, Deus se agradou de Abel e da oferta. Porque a vida precede a oferta. A vida é a base da oferta. A vida é referendo a oferta. A vida é o avalista da oferta. Agora notem. Na mesma toada, o texto vai nos dizer no versículo 5, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Por que Deus não agradou da oferta? Em primeiro lugar, porque Deus não agradou do ofertante. Em outras palavras, Deus está mais interessado em quem nós somos do que no que nós fazemos. Vida com Deus precede trabalho para Deus.
A oferta que Deus agrada é a nossa própria vida. Por isso Paulo, escrevendo aos Romanos, disse: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E ele mostra a necessidade de você oferecer o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Agora, por que Deus não aceitou Caim? E consequentemente não aceitou sua oferta? A Bíblia responde. Primeiro, 1 João 3,12, ele era do maligno. Quem comandava a vida dele não era Deus, era o maligno. Segundo, versículo 5, ele era mal-humorado, semblante caiu. Terceiro, ele era um homem irado, não de acessos de raiva, não, ele permanentemente estava irado, ele andava irado. Quarto, versículo 5, ele era invejoso. Ele não suportou que o irmão foi aceito e ele não. Quinto, ele estava com um mau procedimento. Verso 7 diz assim: se procederes bem. Se Deus disse se procederes bem, é porque ele estava procedendo mal. Procedendo mal. Mau procedimento. Sexto, ele estava com o coração endurecido. Porque o versículo 7 e 8 deixa isso claro. Não é certo que serás aceito se procederes bem, se todavia procederes mal. Eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Depois de exortado por Deus, ele finge, bota uma boa máscara de amizade e vai lá e chama seu irmão. Vamos ao campo? Como se fosse um amigo, um parceiro, um companheiro. E lá no campo ele mata o irmão. Coração endurecido. Por isso Deus não aceita a sua vida. Consequentemente, Deus não aceita a sua oferta. Ao passo que a oferta de Abel é de um homem temente a Deus, porque agora não é apenas sentimento de Abel, o conteúdo do culto de Abel é bíblico. Abel tinha entendido, e talvez os pais já tinham falado para ele, que lá no jardim do Éden Deus sacrificou um animal para fazer peles, o derramamento de sangue para cobrir o pecado. Não há remissão de pecado sem derramamento de sangue. E Abel traz o quê? Traz um cordeiro, a gordura dele, traz primícias, derramamento de sangue, a oferta que Deus quer. Então aqui tem duas religiões, a religião estabelecida por Deus e a religião humanista, das obras, do que eu faço de melhor. A oferta de Abel era apropriada, porque a oferta de Abel tipificava o sacrifício de Cristo, enquanto a de Caim tipificava os melhores esforços humanos, mérito humano. E a Bíblia diz que o culto tem que ter duas características: ele tem que ser em espírito, ele tem que ser em verdade. Em outras palavras, ele tem que ser sincero e ele tem que ser bíblico. O culto é bíblico ou é anátema. Mas mais do que isso, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 4, pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Em outras palavras, Abel ofereceu a oferta certa, com a motivação certa, da maneira certa. Ele ofereceu pela fé e com fé. A religião do Abel é a religião verdadeira, estabelecida por Deus. O culto que ele prestou é o culto prescrito por Deus. Nós não temos o direito de cultuar a Deus do nosso jeito, da nossa maneira, com as nossas inovações. Deus requer ser adorado do jeito que ele mesmo estabeleceu em sua palavra que deva ser adorado. Mas Caim nada fez isso. A religião dele é a religião da perseguição e do ódio. Vamos ao terceiro ponto da mensagem. Cuidado com seus sentimentos, porque eles se agravam, e muito, quando você despreza as advertências de Deus. Irmãos, convenhamos, se existe um povo que conhece as advertências de Deus, somos nós. Temos a Bíblia, temos acesso às informações bíblicas. Se você é um assíduo frequentador dessa igreja, essa igreja tem 5 atividades de ensino da Bíblia todo domingo. Como o pastor Erival diz, é quase um posto de Ipiranga, todo dia está aberto, todo dia tem atividade. Então ninguém pode alegar: eu não sabia, que pena, eu não sabia. Somos advertidos, somos instruídos.
Mas vejamos. Caim é chamado ao arrependimento, mas ele endurece o coração. Leia comigo mais uma vez, versículos 6 e 7. Toda a igreja em voz alta, por favor, 6 e 7. Vamos juntos. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então veja bem que Deus está apelando para ele no campo da razão. Ô Caim, você não está procedendo bem? Ô Caim, muda a sua vida. Muda, Caim. Se você proceder bem, se você me obedecer, se você fizer do jeito que eu quero, se a sua vida for corrigida, se a sua oferta for corrigida, você vai ser aceito também, Caim. Eu quero aceitar você. Mas tem que ser do meu jeito, Caim. Ele foi exortado. Deus avisou, Deus advertiu. E Deus adverte a você e a mim também. Deus coloca outdoors, Deus coloca placas, Deus coloca placas de neon, para a gente olhar, observar. Olha, não é desse jeito, não é dessa maneira, não é por esse caminho, não é dessa forma. Meu filho, corrija a sua vida, corrija a sua rota, corrija a sua conduta, cuidado. Faça o que é certo. Fuja, meu filho, fuja do pecado. O pecado é uma serpente que está de bote armado para te pegar. Convenhamos, nós somos fracos. Muito fracos. Mas o Senhor disse para ele: olha, meu filho, você fique esperto, porque o pecado jaz à porta. Está aí de bote armado. E você sabe qual o pecado que anda de bote armado para te pegar? Você sabe. A zona de perigo, a área de perigo que você vive. E que basta um passo só adiante e você é picado por essa víbora, a antiga serpente. Cuidado. Mas o Caim não quis escutar as advertências de Deus. Ao contrário, ele consumou o pecado de ira constante que estava no seu coração, de ciúme e de inveja que estava dominando a sua alma. Caim, em vez de voltar-se para Deus, ele fugiu de Deus. E ao fugir de Deus, ele usou máscaras para esconder e ao mesmo tempo consumar o seu pecado. Primeiramente, a máscara da mentira, da traição e da hipocrisia. Leia o verso 8 comigo, toda a igreja, por gentileza. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Ô irmãos amados, olha que coisa impressionante. Disse Caim ao seu irmão: vamos ao campo. As palavras são aveludadas. As palavras são de amizade, de fraternidade, de companheirismo. Mas o coração está envenenado. O coração é perverso. E preste atenção nisso. Sempre que há um abismo entre o coração e a língua, estamos em perigo. Sempre que a nossa boca fala o contrário do que o nosso coração está sentindo, nós nos tornamos atores, hipócritas. E potencializamos o perigo para a destruição da nossa própria vida. Agora notem, não é aquele crime, pastor Ivan, que poderíamos chamar de um crime passional. O cara é tomado por um fogo em raiva, numa briga, numa confusão, e na loucura da confusão ele vai lá e mata. Puxa vida, que besteira que eu fiz. Não, ele planejou. Ele está virado constantemente. Ele foi advertido: não faça, meu filho, fuja do pecado, meu filho, fuja do pecado. E ele está lá cozinhando aquele negócio. Ele maquinou, ele planejou, ele arquitetou, ele pensou, ele refletiu e ele consumou o seu pecado. Não porque Abel era mau, mas porque Abel era bom. Não porque Abel era ameaça para ele, porque Abel era um exemplo para ele. A luz de Abel cegou Caim.
E aí vem a máscara da violência. Por quê? Porque o Caim mata o Abel sem a mínima chance de Abel se defender. Ele foi desarmado, ele foi com o espírito alegre, ele foi um convite de um irmão. Ele não está prevenido, ele não está preocupado, ele não está pensando em se proteger. Ele vai, como um cordeiro, vai para o matadouro. E lá Caim consuma o ódio e mata o seu irmão. Vou lhe dizer uma frase, por favor, preste atenção. Quem guarda ira no coração, abriga o diabo no peito. Vou repetir. Quem guarda ira no coração, guarda o diabo no peito. Foi isso que aconteceu com Caim. Mas notem, é uma máscara de crueldade, porque ele não está matando o inimigo, ele está matando o seu irmão. Ele não tem 10 irmãos e mata um, não. Ele só tem um irmão e mata esse irmão. E agora, depois que consuma o crime, ele bota uma outra máscara. A máscara da dissimulação. Eu fico pensando, a Bíblia não registra isso, viu, presbítero? Mas, pastor Arival, pense comigo. Como é que o Adão e Eva devem ter reagido a essa situação? O Abel, não estou vendo o Abel, essa semana não vi o Abel. Cadê o Abel, gente? Será que está trabalhando muito, coitado? Deve estar cuidando das ovelhas. Cadê o Abel? Talvez até Adão e Eva perguntou, ô Caim, você viu o seu irmão? Vi não, estou sabendo não. Sei não. Mas aí o próprio Deus o confronta, ô Caim, onde está o teu irmão Abel? E ele petulantemente responde para Deus de uma maneira tão hipócrita. E responde assim, não sei. Olha o mentiroso aí. E responde mais, acaso sou eu tutor de meu irmão? Sou porventura responsável pelo meu irmão? Sou tomador de conta dele? Notem vocês que agora ele está mentindo para Deus, não aceitando a realidade da sua culpa. Agora, eu pergunto a vocês, tem como a gente dar desculpa para Deus? Sei não, sabe sim senhor. Só porventura tutor do irmão, você não é só tutor não, você é assassino do seu irmão. E tem mais, o sangue do seu irmão está clamando. Quais foram os agravantes do pecado de Caim contra Abel? Ele matou seu próprio irmão, a quem ele devia proteger. Ele era o mais velho, ele era tutor, sim, era responsável. Segundo Abel, era um bom irmão, a quem ele devia imitar. Terceiro, Deus o dissuadiu para não cometer o crime. Quarto, Caim mascarou-se de amigo antes de cometer o crime. Quinto, Caim matou seu irmão porque suas obras eram boas e as suas obras eram más e as do Abel eram obras boas. Sexto, Caim odiou Abel porque Deus amou Abel. Eu acho que se fosse um tribunal de júri, o advogado de acusação e o promotor, acusando Caim, levantaria todos esses agravantes para aumentar a pena dele, para condená-lo, sem desculpas. O nosso pecado não tem desculpa. Cuidado com seus sentimentos. Mas, em último lugar, os sentimentos, preste atenção nisso, ao serem consumados, eles não ficam ocultos e mais, eles passam para as futuras gerações. Então vamos ver isso. Notem vocês que o pecado dele foi descoberto e descoberto por Deus. Não tinha testemunha. Diríamos nós hoje, crime perfeito. Apagou as evidências. Sumiu o Abel. Já que o mundo já estava sob o efeito do pecado, depois uma besta fera o comeu. Desapareceu do mapa. Ninguém viu. Não tinha testemunho ocular.
Tinha um bom álibi, ninguém viu, não teve câmera filmando, não foi flagrado no erro por nenhum ser humano como testemunha. Mas Deus viu. Como Deus viu Adão e Eva lá no Éden. Como Deus viu Acã roubando a barra de ouro lá em Jericó. Como Deus viu Davi na câmara do adultério com Batseba. Como Deus viu Ananias e Safira mentindo ao Espírito Santo. Como Deus vê você e eu todo dia. E aí o que vem? A maldição do pecado. Como um peso terrível ao transgressor. Veja comigo, por gentileza, o que Deus vai dizer sobre ele no versículo 11 e 12. Leia comigo, toda a igreja, por favor. Vamos juntos? És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Não é brincadeira ter esse nome, né? Lembra que quando houve a queda lá no Éden, Deus disse, maldita serpente? Deus não disse maldita mulher, mas disse, no meio de dor darás filhos. Aí Deus diz, maldita é a terra por tua causa, Adão. Mas agora Deus está dizendo para o Caim, tu és maldito. Já pensou? Uma marca dessa? Maldito. Aí Deus está dizendo mais, que onde ele plantasse, ele era lavrador, lavrador planta e colhe, a terra não seria favorável a ele. Mas pior, ele seria errante. Sabe o que é uma pessoa errante? Nunca chega, nunca tem paz, nunca tem pouso, nunca tem estabilidade, nunca a alma está pacificada. Assim como a ira dele era constante, a angústia dele será constante. A paga do pecado, terrível. Agora, versículo 12. Veja você que ele é um homem desinstalado, ele está fugitivo. Agora, notem comigo a reação dele. Irmãos, isso aqui é triste demais. Olha o verso 13, leia toda a igreja comigo o verso 13, por favor. Então, disse Caim ao Senhor, é tamanho o meu castigo, que já não posso suportá-lo. Qual o problema do Caim aqui? O problema do Caim aqui é que ele não se arrepende. Ele está com muito pesar, não é porque ele cometeu um crime, cometeu um pecado, matou o irmão. Ele está com muito pesar, ele está muito triste. Por quê? Porque ele acha que a penalidade sobre ele foi grande demais. Ele está triste das consequências e não do pecado. Aqui tem um ponto vital. O verdadeiro arrependimento vê o pecado como problema. É a história do ladrão que chora porque foi pego com a boca na botija. Se a polícia não pegasse, ele não estava triste, não estava chorando. Ele não está triste porque roubou, ele está triste que foi pego no roubo. Quando você lê as confissões de Davi, o Davi confessa verdadeiramente, eu pequei, o problema é o meu pecado. A consequência, eu vou sofrer por causa da consequência, mas a minha tristeza é porque eu pequei. Isso não houve em Caim. Não houve em Caim. Caim não consegue ter intimidade com Deus. Olha o versículo 16, leia o 16 comigo. Vamos juntos? Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nob, a oriente de Nob. Esse retirou-se Caim da presença do Senhor não foi uma retirada geográfica. Não é que Deus está aqui, ele foi para lá, não. Que Deus está aqui, está lá também. Retirou-se da presença do Senhor significa o seguinte: Caim viveu a vida longe de Deus. Meus irmãos, a situação se agrava um pouco mais agora, porque você vai perceber o verso 23. Agora nós vamos ler o verso 23, porque nós estamos falando da quarta geração, da descendência de Caim. Vamos ver como é que tem a influência na família.
O pecado não tratado, o pecado não arrependido, o pecado não confessado, o pecado não abandonado pode reverberar para dentro da nossa casa, para dentro da nossa família e trazer muitos estragos em outras gerações. Então, leia comigo o verso 23, por gentileza, toda a igreja. E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá, ouvi-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passa a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. Só até aqui. Agora preste atenção. Descendente de Caim começa com a bigamia, e daí vai desembocar em poligamia, e vocês conhecem a história dos desastres que é o abandono do princípio de Deus da monogamia para bigamia e poligamia. Segundo, Lameque vai se tornar um homem tão violento quanto Caim. Matei um homem porque me feriu. Comigo, se me ferir, vou pagar a mesma moeda. Um rapaz porque me pisou, ou seja, o camarada não mata um só não, mata outro. O assassinato vai se tornar uma coisa comum dentro da família de Caim. Eu sei que esse sermão não é agradável. E eu nem quero receber um tapinha nas costas no final do culto. Tem hora que o remédio é amargo mesmo, não tem jeito. Porque se você pensa que o problema é o Caim, o problema é o Caim que você vê quando você se olha no espelho. Caim escutou as verdades que Abel escutou. Caim foi prestar culto a Deus. Caim ouviu a palavra de Deus. Caim escutou as advertências de Deus. Mas Caim não se arrependeu. Agora, você e eu, hoje, temos a oportunidade de ouvir e de nos arrependermos. Deus está interessado em que a gente ouça e se arrependa. Se procederes bem, não é certo que eu vou aceitar você, Caim. Se você proceder bem, não é certo que você tenha o seu culto, Caim. Eu quero, Caim, mas você precisa me ouvir. Você precisa se arrepender. Você precisa tomar um novo rumo na sua vida. Só a partir de 7 é que se começou a invocar o nome do Senhor. Versículo 26. A 7 nasceu-lhe também um filho, ao qual lhe pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Então, pergunta para você e para o meu coração: como será a nossa descendência? Como serão os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos, os nossos tetranetos? Como serão? Se depender de quem somos hoje, como eles serão? Meu desejo é que a gente possa ser dessa descendência, descendente de 7. Gente que vai andar com Deus. Gente que vai ser uma bênção na história. Gente que vai escrevendo a história da redenção. Gente que por onde passa vai aspergindo o perfume de Cristo. Por onde passa vai espargindo a luz de Cristo. Por onde passa vai aspergindo e espalhando a bênção do Evangelho de Cristo. A transformação da glória de Deus na nossa vida e na nossa descendência. Mas o alerta está feito. Cuidado com seus sentimentos. Curva sua fronte. Vamos orar. Ó Deus, nós estamos diante da Tua palavra, que nos ensina, que nos exorta, que nos admoesta, que nos adverte. E Tu bem conheces, Deus, o nosso coração, sujeito a falhas, a erros, a enganos, a hipocrisias. E o que nós pedimos nesta noite, Deus, é que Tu trates conosco, com graça, com misericórdia. Que nos quedemos humildes diante da autoridade da Tua palavra, que jamais venhamos a ter uma postura como a de Caim, de dissimulação, de mentira, de engano,
de farsa. Tem misericórdia de nós, ó Deus, e dá-nos um coração quebrantado, porque este é o coração que tu não rejeitas. Dá-nos o arrependimento para a vida. Dá-nos um coração disposto a te honrar e a te obedecer. Que a nossa descendência seja bem-aventurada na terra. Que nós caminhemos na linhagem de Sete e não na linhagem de Caim. E que a tua bênção seja sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa igreja, sobre as futuras gerações. Em nome de Jesus. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.